Vamos, neste momento, meditar acerca de um assunto fundamental para a nossa vida espiritual, guardando a fé e a consciência cristã. Vamos ler 1 Timóteo 1, 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O texto nos diz claramente: combate o bom combate firmado nas profecias. Era uma palavra de Paulo para Timóteo. O bom combate é a nossa carreira cristã, é a nossa militância, que por sua vez deve ser lutada do princípio ao fim com fé e, sobretudo, respaldado nas profecias. E as profecias são a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, é a nossa profecia. Então vivemos a nossa vida respaldado nas Escrituras. O texto nos diz que deve ser mantido a fé nessa militância. Diz o versículo 19: mantendo a fé e a boa consciência. Vamos falar dessas duas coisas. A primeira, manter a fé. Esse é o nosso grande desafio. A nossa vida espiritual começa com a fé. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Portanto, a fé não pode faltar na nossa carreira cristã. Essa é uma referência à fé cristã, à fé objetiva, ou seja, aquela que tem como objeto as Escrituras, as doutrinas cristãs. Nós não podemos esquecer do nosso parâmetro, da doutrina cristã, dos ensinos cristãos, os quais devem ser vividos durante toda a nossa vida. Paulo, no fim da sua vida e da sua carreira, ele disse o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O bom combate, como já dissemos, é a vida cristã. Ele enfrentou todas as dificuldades, em todos os momentos, mas como um cristão, como alguém convertido em Cristo Jesus, como alguém que tinha fé. E no final da sua carreira, ele guardou a fé. Então nós temos que manter também a nossa fé. Esse é um grande desafio para todos nós, manter a fé, ou seja, todos os princípios genuinamente cristãos, em meio a tantas coisas contrárias, como por exemplo, os falsos ensinos, o sincretismo, o pragmatismo e tantas outras influências prejudiciais à nossa fé. Vivemos, sobretudo, um momento difícil, mas é nesse momento difícil que a nossa fé é provada e nós de modo algum podemos negá-la. Então vamos guardar a nossa fé, vamos guardar o bom depósito. A fé é o nosso bom depósito. Vamos viver pela fé, como diz as Escrituras: o justo viverá pela sua fé. Mas nós devemos manter a fé, mas manter também a boa consciência, segundo o texto. A consciência é a nossa razão, o nosso juízo, a nossa noção do certo e do errado, é o nosso conhecimento, vamos dizer assim, o nosso aprendizado durante a nossa vida, durante toda a nossa vida e durante também a nossa vida cristã, o nosso aprendizado cristão. A nossa consciência deve ser boa, ou seja, devemos ter bons princípios, bons padrões, para que tanto a nossa fé quanto a nossa vida, ela seja de fato de qualidade. Esse é o desejo de Deus para todos nós, porque afinal de contas não podemos dividir a nossa consciência da fé, são coisas que estão interligadas, sem dúvida. Com uma mente saudável, poderemos cumprir o nosso papel como cidadão, ou como um bom cidadão, e como cristão também, que sabe das coisas. Por isso devemos nos encher dos princípios cristãos,
que nos darão condições de enfrentar cada dificuldade, prova, pressão que passarmos. E não somente os momentos difíceis de provas, mas inclusive os momentos felizes, agradáveis. Vamos também viver esses momentos com equilíbrio, porque estaremos preparados para passar um momento de adversidade, mas também um momento de prosperidade. Como o próprio apóstolo Paulo fala a respeito de si: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, precisamos manter a boa consciência. Vamos ver a importância desses dois fatores, a fé e a boa consciência. E é a própria Bíblia, esse mesmo texto que lemos vai nos dizer, diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Portanto, se rejeitarmos a boa consciência, nós vamos então naufragar na fé. Entendemos então que uma consciência boa, equilibrada e sadia torna-se a base para a fé espiritual. Então, se queremos nutrir a nossa fé, deveremos nutrir a nossa consciência, ou seja, o nosso aprendizado, a nossa razão, a nossa noção acerca das coisas, da vida, do certo e do errado, e assim por diante. Eu posso então concluir essa mensagem dizendo o seguinte: vamos cuidar bem de nós, da nossa consciência, e isso significará cuidar da nossa fé e da nossa vida espiritual. Deus te abençoe.